Olá, sexto ano, essa é a nossa videoaula número 2 de História para este segundo bimestre. E hoje nós vamos continuar os nossos estudos sobre a Grécia Antiga e vamos falar sobre filosofia, ciência e arte. E você pode nos acompanhar aí a partir da página 8 do seu livro. Lembrando que esta videoaula deve ser assistida com o livro aberto junto com você, para que você possa acompanhar aquilo que nós estamos falando durante as videoaulas, beleza? Então vamos começar. Então, a mitologia era a forma que os gregos tinham para explicar o mundo. Nós vimos no capítulo anterior diversos mitos, não é? Lendas de heróis, de deuses, né, e todos aqueles seres lá que nós vimos na última videoaula. Então essa era a forma que os gregos tinham para explicar o mundo, né? Mas daí veio a filosofia, mais ou menos no século V antes de Cristo, né, surgiram lá os primeiros filósofos. E esses primeiros filósofos, como nós já estudamos isso, né, nas aulas de filosofia, eles vieram justamente para responder a estas questões que são próprias da vida humana, né? Explicar as coisas como elas são. Isso através da razão, não mais através de mitos. Os mitos já não serviam mais para explicar a realidade, agora era preciso usar a razão. Tem um movimento na Grécia que ficou conhecido da passagem do mitos para o logos, né? Entendendo o mito, né? Esse modo de explicar as coisas através de mitos, e o logos explicar as coisas através da filosofia, através do uso da razão, certo? E a cidade de Atenas era o centro de toda essa reflexão, porque lá viveram grandes filósofos como Sócrates, Platão, Aristóteles e muitos outros, certo? Uma outra característica da filosofia grega também é porque naquele tempo não existia divisão das ciências como a gente tem hoje, né? Cada área da ciência tudo dividido de forma bastante específica, né? Tem a biologia, tem a astronomia, tem a geografia, né? Naquele tempo não havia essa divisão, tudo era matéria de filosofia, tá certo? E geralmente os filósofos também se dedicavam à matemática, à astronomia, à biologia, né? Tudo era conteúdo filosófico, tá certo? E também a filosofia acabou influenciando todas essas áreas do conhecimento, inclusive a arte, né? A arte também ela teve profunda influência da filosofia. Outra característica forte da Grécia Antiga, além da filosofia, né, é a arquitetura. A arquitetura na Grécia Antiga era algo muito particular. Eu vou postar aqui para vocês algumas fotos, né, de construções próprias da Grécia Antiga, para vocês perceberem isso, né? E a arquitetura grega ela ficou famosa pelas colunas, né? As famosas colunas gregas, que também vocês vão ver aqui nas fotos, né? Uma das mais famosas construções da Grécia Antiga é o Partenon, que é um templo consagrado à deusa Atena, que fica justamente na cidade de Atenas, né? Que vocês também vão ver a foto aqui, né? Havia lá na Grécia 3 tipos de colunas, para vocês verem a importância que tinha as colunas nas construções gregas. A chamada coluna dórica, vocês vão ver a foto dela aqui, né? Ela é a mais antiga, que é a que tem lá no Partenon. Ela não tem base, vocês vão ver aí na foto o que é a base, e o capitel, que é a parte mais alta, vocês vão ver aí na foto também, é mais simples. A coluna do modelo jônico, ela é mais alta do que a dórica, ela tem os capitéis mais ornamentados, né, semelhantes a um pergaminho,
né, como vocês podem observar aí na foto também. E tinha o modelo de coluna coríntio, né? Ele possui o capitel mais ornamentado do que a jônica e a dória, como vocês vão ver aí na foto, apresentando uma dupla carreira de folhas. E a coluna do modelo coríntio, ela tem base, como vocês podem ver, assim como a jônica também tem base, né? Só a dórica que não tem. Outra coisa forte também da Grécia Antiga é a matemática, né? Tiveram vários filósofos que se dedicaram à matemática. Um deles, talvez o mais famoso, é Arquimedes, que viveu entre os anos 287 e 212 a.C., né? E ele é lembrado pelos seus muitos cálculos sofisticados, certo? Também a medicina era de grande importância na Grécia Antiga, e destacou-se o filósofo, né, que é considerado o pai da medicina, chamado Hipócrates. Hipócrates ele viveu no século V a.C. e ele rejeitava a ideia de que as doenças são pragas dos deuses, né? Naquele tempo se acreditava nisso, que toda doença era uma praga que era lançada por um deus, né? Mas ele explicava que as doenças eram causadas por fenômenos naturais. Até hoje, né, é uma curiosidade aí, que um estudante de medicina, quando ele se forma, ele presta um juramento, que é chamado juramento de Hipócrates, com o qual ele se compromete com o bem-estar dos seus pacientes. Outra coisa importante aí também na Grécia Antiga é a arte. A arte na Grécia Antiga ela tinha um grande interesse pelo corpo humano, né? Ele influenciou bastante a arte grega. Eu vou passar aqui para vocês algumas fotos de estátuas humanas. Elas têm por característica mostrar um corpo humano perfeito, livre de rugas, manchas, verrugas. Ela não tem nenhuma imperfeição, né? Então eles apresentavam lá o ideal de perfeição do corpo humano nessas estátuas gregas. Outra área de conhecimento importante na Grécia Antiga é a história. E se destacam aí dois grandes escritores, um deles é Heródoto. Heródoto ele é considerado o pai da história, né? Ele narra a história como acontecimentos provocados pelos deuses, em que o ser humano tem que cumprir algum destino que era revelado geralmente pelo oráculo de Delfos. E ao contrário dele havia um outro historiador chamado Tucídides. Para Tucídides, diferente de Heródoto, os acontecimentos não dependiam da ação dos deuses, mas unicamente da ação humana. Beleza? Olha só, com isso nós concluímos o nosso bimestre, aliás, este capítulo, né, do nosso livro. E terminando o capítulo, tem aí nas páginas 14 e 15 uma atividade aí na hora de estudo, viu? Então façam essa hora de estudo aí, tirem a foto e mandem para mim, ok? Até a nossa próxima videoaula.